Mais uma segunda-feira e a gente está como? Preparado para mais um Caiu na Segunda. Caiu na Segunda é aquele projeto que a gente já sabe. A gente vai toda segunda-feira responder uma questão que caiu na segunda fase em Direito Tributário do Exame de Ordem. Então, se você escolheu para a tua segunda fase o Direito Tributário, vem comigo que eu vou te ajudar a aprender como responder as questões de segunda fase, beleza? Para quem não me conhece, eu sou Marcos Siqueira, teu professor de Direito Tributário, e eu estou aqui com um único objetivo: te ajudar a ser aprovado na segunda fase em Direito Tributário no Exame de Ordem. Então, vamos lá, vamos responder questões. Seguinte, para quem ainda não participou, para quem está chegando aqui a primeira vez, a ideia de responder essas questões a gente vai responder questões ensinando como que você lê o enunciado, como que você identifica o assunto, como que você busca aquilo no teu vade-mecum. A gente já aproveita para discutir aquela tese e responder aquela questão, certo? A questão de hoje é uma questão do exame 28, questão número 3. Vamos lá para responder ela e fica comigo. Vamos nessa, galera! Seguinte, tá aqui, exame 28, questão número 3. Como vocês podem observar aqui no cantinho, ó, exame 28, questão número 3. Maria, servidora pública do Estado X, tenho que fazer a leitura como? Fazendo os grifos já para poder destacar as informações importantes, né? Então, servidora pública do Estado X. Posso passar um risquinho aqui embaixo de Estado X? Verifica no contra-cheque do mês de março que foi retido da sua remuneração um adicional de 2%. Posso aqui talvez marcar esse adicional de 2%, pode ser que seja algo interessante para mim, referente a imposto de renda pessoa física. Já circula aqui imposto de renda pessoa física, para destacar qual é o tributo que a gente está falando. Ao questionar seu órgão de vinculação, obteve a informação de que a cobrança tinha por fundamento a Lei Estadual 12345, editada no último dia do exercício imediatamente anterior. Indignada com a cobrança, Maria procura você, na condição de advogado, para que adote as providências cabíveis, a fim de questionar judicialmente o desconto e obter a devolução do valor recolhido, já que seu pedido administrativo foi negado. Primeiro ponto que a gente precisa observar. Ele está falando aqui que houve um aumento de 2% na alíquota? Não. Ele está falando que houve um adicional de 2%. Beleza? Então, ela vai pagar o imposto de renda e aí tem lá um outro tributozinho lá, adicional de imposto de renda de 2%. Beleza? E quem foi que fez isso? O Estado X. Analisando o contexto fático descrito, responda aos itens a seguir. No caso de eventual ação de repetição de indébito, qual parte é legítima para figurar no polo passivo da ação? Notem que a gente precisa responder o que diz o item. Tá? É mania de aluno pegar e querer já ir buscando respostas no enunciado sem ter lido o item. Tá? Não estou dizendo que é errado você já ir lendo e analisando quais são as possíveis perguntas e o que pode ser que está sendo dito ali. Mas, na hora de responder, eu preciso me ater ao que está escrito no item. E o que está escrito no item? Se houver uma repetição de indébito, imposto de renda, pessoa física, qual parte é legítima para figurar no polo passivo da ação? Então eu, contribuinte, sou o polo ativo da ação, estou ingressando com uma ação de repetição de indébito. Quem é que vai estar no polo no polo passivo da ação? Quem vai ser o réu dessa ação? Em regra, quando a gente está falando de imposto de renda é de competência de qual ente? União. Então, imposto de renda é federal. Beleza? Então, em regra, nas ações de imposto de renda, a gente vai ter no polo passivo a União. Porém,
Aqui a gente está falando de um caso específico. Maria é servidora pública do Estado X. Servidora pública do Estado X. E aí, quando ela é servidora pública do Estado, essa grana do imposto de renda, ela já fica direto com o Estado. Beleza? Vamos ver aqui, ó, o que diz o artigo 157 da nossa Constituição Federal, inciso 1º. Pertence aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias, fundações que instituírem ou mantiverem. Então, quando ele retém na fonte, quando o Estado retém na fonte o imposto de renda do servidor público estadual, ele que fica com o produto dessa arrecadação. 100% dessa grana pertence ao Estado. Beleza? Então, se quem ficou com a grana foi o Estado, eu vou ingressar com uma repetição de indébito contra o Estado. Beleza? Vou entrar com uma repetição de indébito contra o Estado. Então, no caso de eventual ação de repetição de indébito, qual parte legítima para figurar no polo passivo da ação? O Estado X. Ele é a parte legítima para figurar no polo passivo dessa ação. Isso aí já foi discussão no âmbito dos tribunais superiores. E aí nós temos aí o STJ consolidando essa ideia com a súmula 447. A súmula 447, ela diz pra gente o quê? Os estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. Beleza? Então o que você vai fazer? Você vai dar uma olhadinha aí e já vai aproveitar e marcar essa súmula no teu vade-mecum. Beleza? Marcar essa súmula no teu vade-mecum. Confere pra gente aí no artigo 157 se existe a remissão para essa súmula 447. Eu não deixaria exclusivamente no artigo 157 essa remissão, tá? Porque a gente está falando aí de repetição de indébito, no caso de servidor público. Então, como a gente está falando de repetição de indébito, o que eu faria? Eu botaria aqui, ó, CTN. Eu colocaria no meu CTN, iria lá no Ctrl F, artigo 165. Artigo 165, o sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial, seja qual for a modalidade do seu pagamento. Ressalvado o disposto do parágrafo 4º do artigo 62, nos seguintes casos. Eu iria aqui no artigo 165, que é o artigo que trata da repetição de indébito, e também colocaria essa súmula 447 aí na repetição de indébito no nosso CTN. Beleza? Feito isso, a gente então pode consolidar nossa resposta aqui. No caso de eventual ação de repetição de indébito, qual parte legítima para figurar no polo passivo da ação seria o Estado X, pois ele é quem ficou com o produto dessa arrecadação, com o valor dessa arrecadação, nos termos do artigo 157, inciso 1º, não é parágrafo, é inciso 1º, desculpem. Então, artigo 157, inciso 1º, e conforme súmula 447 do STJ. Beleza? Item B. O Estado X poderia ter estipulado o adicional de imposto de renda para os seus servidores? O Estado X poderia ter estipulado um adicional? Primeiro ponto. Quando a gente fala em adicional, igual eu estava falando com vocês, eu não estou falando aqui que houve o aumento de uma alíquota. Porque se a gente estivesse falando de aumento de alíquota, quem teria competência para aumentar a alíquota do imposto de renda? Imposto de renda é de competência de quem? Vamos aqui, ó. Compete à União instituir imposto sobre renda proveniente de qualquer natureza. Então, imposto de renda é de competência da União. Então, quem teria competência para aumentar a alíquota seria a União. Ainda assim, não houve um aumento na alíquota, houve um adicional.
criaram ali um percentual novo. Então a gente está falando claramente de um tributo novo. Por mais que eles estejam falando aqui, usando o termo de um tributo que já existe, existe o imposto de renda. Mas o adicional de imposto de renda não existe na nossa legislação. Então aqui eles estão criando um tributo novo. Ainda assim, Estado tem competência para criar tributo novo? Não. Também quem tem competência para criar tributo novo é a União. Se você pega aqui, ó, no nosso artigo 154 da nossa Constituição, a União poderá instituir, mediante lei complementar, ainda tem isso, impostos não previstos no artigo anterior. Beleza? Impostos não previstos no artigo anterior. Então, se a gente estivesse falando de adicional, ainda assim seria a União, por meio da competência chamada competência residual, para criar um tributo novo. Vamos lá. Resposta, então. O Estado poderia ter estipulado um adicional de imposto de renda? Não. Quem teria competência para legislar sobre imposto de renda seria a União. E ainda assim, para a criação de um adicional de imposto de renda, a gente está tratando claramente de um tributo novo. E isso só seria possível por meio da tua competência residual prevista no artigo 154, inciso 1º da Constituição. Beleza? Galera, essa não foi tão difícil. A gente buscando ali por imposto de renda no nosso Vadmecum, a gente com certeza chegaria a essas respostas, buscando também por repetição de indébito. Eu preciso que vocês analisem uma coisa comigo. Quando a gente está falando de questões, a gente tem mania de já ir buscando do mais difícil para o mais simples. E a gente precisa começar a responder todas as questões da base, do mais simples. Como assim da base? Quando eu leio uma questão, a primeira coisa que eu vou analisando eu já vou pensando em competência, em quem são as figuras nas relações, sejam administrativas, sejam judiciais. Então, a gente lendo essa questão, a primeira coisa que eu tenho que pensar o Estado, falando de imposto de renda, de quem é a competência de imposto de renda? A União. Então, eu sempre que estiver falando de algum tributo, pensem nisso, de quem é a competência desse tributo. Tá? Antes de você tentar buscar outras coisas. Já vi diversas questões que a questão vem com um enunciado enorme, falando um monte de coisa, trazendo um monte de confusão, e no final, quando a gente lê o item, a pergunta, é uma questão simples sobre competência. Tá? No caso aqui, é uma questão relativamente simples e que a base para a gente conseguir responder é sim competência. Beleza? Então, galera, é isso aí. Mais uma vez, estamos aqui, espero poder ter ajudado no teu crescimento. É sempre uma satisfação estar aqui produzindo, dando aula, ajudando, ensinando. Eu tenho prazer nisso, então, se você tiver com dificuldades, me busque aí no Instagram, me mande um direct. Estou precisando estudar, estou precisando de ajuda, não sei determinada coisa, estou com dificuldade numa questão, pode me perguntar, manda direct, eu respondo todos os que me mandam. Nem sempre eu vou responder na mesma hora, porque a gente tem uma certa demanda, às vezes, de mensagens, de perguntas. A gente tem alunos no presencial, a gente tem alunos online, a gente tem a galera que simplesmente não conhecia e passou a conhecer através de uma das redes sociais e começa aí também a mandar algumas mensagens, a mandar perguntas. Então, eu sempre busco tão breve responder todas as perguntas e todos os directs, tá? O melhor caminho para você me mandar e me perguntar alguma coisa vai ser sim ali, por enquanto, o Instagram. Beleza? Então, mais uma vez, grande abraço, até a próxima.